estamos de volta, mais uma semana, mais um Hora Boa, né? Com a dupla, o Bebeto e o Romário da divulgação científica brasileira. Não, exatamente. Né? Eu e menino Albertinho, Alberto Delísola. Sigam o Alberto em todas as redes, sigam o tio em todas as redes. E lembrando pra vocês que Alberto voltou com o canal dele, tá? Então, assim, sempre que rolar uma live depois desse Hora Boa, nós já vamos levar todo mundo direto lá pro canal pra vocês conhecerem o trabalho do Alberto, que é espetacular. Continuando com os nossos reclames da necessidade, por favor, né? Lembrem-se, jovens, também que nosso Catarse está online e que no nosso Catarse você contribui diretamente para que a gente tenha uma segunda temporada deste podcast aqui, que vem sendo o maior prazer que a gente está tendo na vida. É um momento maravilhoso para todos os envolvidos, né? Sei que vocês em casa se divertem horrores, vocês não têm noção da alegria que é para mim e pro Alberto a gente poder ter esse encontro aqui, a gente poder dividir com vocês as nossas experiências, os nossos gostos, trocar essa ideia, construir essa comunidade. Publicizar conversas que a gente tem. Exatamente, né? Inclusive ontem não, no episódio de Hipótese da Simulação 1, né? Porque obviamente a gente está falando com vocês ao vivo, gente. Isso aqui ao vivaço. Sem datar o vídeo ao vivaço. A gente teve um comentário que eu adorei, que é um cara falando assim: é um absurdo que estes homens estão tendo essas conversas sem nenhuma cerveja na mesa. Tá? Então, assim, é isso, né? É o papo de boteco sobre divulgação científica mais qualificado do Brasil. Entre lá, catarse.me/Hora Boa e garanta a nossa segunda temporada. E em garantindo a nossa segunda temporada, garanta as metas estendidas, né? A gente vai ter o Duelo de Gererês, a gente tem a possibilidade de passar a ter mais de um episódio por semana. Então você que tá aí tremendo, né? Já tava em 7 dias de abstinência, sua família já tinha mandado trancar o cachorro louco num quarto em casa, né? Você já gritando Mesopotâmia. Tá gritando Mesopotâmia, já tá aí, né, com a parede acolchoada enquanto se debate, tá? Fique tranquilo, a gente pode passar a ter mais de um episódio por semana, tudo isso depende de vocês. E agradecendo sempre também as pessoas que estão entrando no nosso clube de canais, as pessoas que estão mandando superchats, né? Todo mundo que tá apoiando o nosso podcast. Hoje, Alberto, eu acho que a gente tem que abrir com um disclaimer, né? Porque esse vai ser o episódio mais pesado da nossa primeira temporada, né? Hoje a gente vai falar aqui, gente, de Unidade 731. Unidade 731 é algo tão horrível quanto desconhecido, né? A gente conhece muito bem os horrores do Holocausto, a gente conhece um pouco menos, mas conhece os horrores do Porrajmós, que foi o holocausto da população cigana, né? Dos povos de origem sindi durante o período, né, do nazifascismo, mas a gente conhece muito pouco sobre o fascismo nipônico e sobre todas as experiências brutais que foram conduzidas pelo fascismo nipônico, né? Eu, inclusive, quando a gente estava conversando sobre isso, a gente estava fechando a ideia dos episódios da primeira temporada, eu virei pro Alberto e falei: porra, Alberto, eu não conheço um conteúdo decente em português sobre Unidade 731, e eu não conhecia porque eu não tinha visto seu vídeo. O único vídeo decente feito em português sobre isso, que a gente tem ali uma abordagem legal, é do próprio Alberto. Então a gente resolveu trazer de volta esse assunto, porque a gente precisa de ter, gente, memória. E aqui eu vou me permitir uma discussão como historiador, tá? Inclusive, obrigado. Opa, dá até um tapa no microfone aqui. Obrigado, menino Legoff. Jacques Legoff escreve um livro fenomenal chamado História e Memória. Qual que é uma das teses que ele está defendendo ali? A tese geral do livro é a importância da memória para a história. Em que sentido? Se a gente abandona, né, o relembrar o passado, se a gente não aprende nada com o passado, a gente está fadado a repeti-lo, né, como tragédia ou como farsa, para citar o menino Marx. Já estava quase 2 minutos sem marxismo aqui, tá faltando, tava tremendo já, né? Mas a real, gente, é que é muito importante a gente
rememorar as coisas, a gente lembrar das coisas que aconteceram, porque senão a gente de fato vai estar fadado a repeti-las ad náusea. Eu gosto muito de contar de exemplos da antiguidade, o jovem clama por Mesopotâmia, né? Os gregos erigiam monumentos às suas derrotas, que é uma coisa que muita gente não sabe. Então, os monumentos na Grécia, eles não eram só erigidos quando de uma vitória numa grande batalha, quando de algo muito importante, mas também quando se tinha uma grande derrota, quando se tinha uma grande perda, quando uma tragédia acontecia. Por quê? Para que as pessoas não esquecessem que aquilo também era possível, né? E nós, enquanto sociedade, nós não erigimos monumentos às nossas derrotas sociais tanto quanto a gente deveria. Então eu, por exemplo, acho historicamente, museograficamente muito importante um museu do Holocausto. Para que as pessoas saibam o que aconteceu, para que as pessoas tenham noção de que aquilo aconteceu. Eu acho muito importante que a museologia brasileira foque muito também no período da escravidão, para a gente não esquecer que aquilo é fundador do nosso Estado e que a gente resolveu aquilo muito mal, né? E é nesse sentido que nós vamos trazer aqui esse conhecimento histórico, né? Esse debate sobre Unidade 731, porque a gente gosta de acreditar que a nossa função enquanto divulgadores científicos é também uma função social. A gente não está aqui simplesmente para falar dos assuntos que a gente acha legal, não, a gente está aqui pensando em formação, e essa formação que lide com história, que lide com memória, né? Por exemplo, nesse governo atual do Lula, o pessoal abandonou muito, né, a, entre aspas, celebração da memória, né, da ditadura. Por quê? Para fazer um acordo ali com o pessoal mais do centrão, com o pessoal mais da direita, a gente não fala muito disso, vocês não incomodam muito ali. E acaba, gente, que se isso começa a acontecer sempre, se esquece que aquilo existiu, se passa por cima. E uma sociedade que passa por cima disso tem uma chance muito grande de acabar repetindo isso na sua própria história. Então é isso. Você quer falar mais um pouco Eu queria comentar que eu não conhecia a Unidade 731 até fazer meu vídeo. Fiz meu vídeo há alguns anos já, acho que 2020 ou 2021, coisa assim. Mas, e eu sou uma pessoa relativamente esclarecida. Ou seja, eu não sou uma pessoa que não sabe o que foi Segunda Guerra, não sabe o que foi nazismo, fascismo. Além disso, é uma pessoa muito humilde quando usa o termo relativamente, mas pode continuar. Pois é, então eu sou uma pessoa bem informada. E eu sempre achava estranho nada ter acontecido com o Japão. Achava estranho. Dá a impressão, não, mas será que... Quando eu falo nada, gente, eu não tô ignorando a bomba nuclear. Claro, não, tô falando dos líderes. Pô, porque quem sofreu foi o povo. Mais uma vez, quem sofreu foi o povo. Isso sempre ficava parando até que uma vez alguém comentou que os japoneses, em relação aos povos da região deles, Oriente, eram tão malvados, ruins, quanto os nazistas. Eu ouso dizer, né, que a gente fala tão malvados e ruins quanto, porque a gente não conhece a fundo o que foi o fascismo japonês. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia do que aquilo foi. E você soltou um negocinho agora que até gostaria que você comentasse a respeito. Que você usou um termo que me parece historicamente polêmico, que é fascismo japonês. Pode falar fascismo japonês? É uma analogia? É uma metáfora? Assim, nessa eu vou me apoiar no Beasley, que é um dos maiores especialistas ocidentais sobre Japão, porque quando um homem branco fala alguma coisa, as pessoas costumam ouvir, né? Então, assim, a boa historiografia que é feita sobre o Japão hoje em dia, seja ela a historiografia asiática sobre o Japão, ou seja ela a historiografia ocidental sobre o Japão, ela vai usar o termo fascismo para aquilo que estava acontecendo ali, né? Inclusive porque a gente usa nazi-fascismo, a gente usa fascismo não só para o facho, como ele aconteceu na Itália, mas para toda uma série de ideias que foi engendrada naquele tempo histórico e que permeou várias sociedades,
né? O fenômeno fascista, quando a gente vai pensar no nome, de onde que veio, como que começou, ele é um fenômeno italiano, beleza. Mas ele não termina nas fronteiras da bota, né? Ele se espalha para a Europa além da própria Itália. Inclusive, né, muitas vezes a gente acaba, por falta de um nome melhor, talvez em polonês, usando o nome fascismo para coisas que aconteceram um pouquinho antes. Então, se a gente pensa o que foi o domínio do general Piłsudski sobre a Polônia no final da década de 10, na virada para a década de 20, é muito análogo ao que vai ser o domínio fascista sobre a Itália. Né? E muitas vezes na historiografia a gente acaba falando o fascismo de Piłsudski, o fascismo polonês, o primeiro exemplo de fascismo, a primeira ideia fascista que chega até o controle de um Estado. Na verdade não é a Itália, na verdade é a Polônia, em 1919, com Piłsudski e tal. Então, historiograficamente, isso é usado, né? E a gente pode colocar isso dentro do Japão, porque o Japão aprendeu maravilhosamente bem e a pancada com os ocidentais a como agir daquele jeito. Né? Se a gente volta um pouco na história japonesa para o século XIX, né, a gente vai lembrar dos americanos abrindo o Japão a tiro para o Ocidente. Né? Uma vez que o Japão foi aberto a tiro para o Ocidente, a sua sociedade foi brutalmente desestabilizada, eles aprenderam muito bem com os ocidentais. Né? Começa a se ter então um período de formação das elites japonesas no Ocidente e portar essas ideias que estavam ali efervescentes no Ocidente para dentro do Japão. Se você pensa o que é a era da Revolução Meiji dentro do Japão, é a ocidentalização do Japão. Né? E essa ocidentalização se dá com todas as suas benesses e com todas as suas merdas. Sabe? Então, assim, é muito irônico a gente pensar que, ao mesmo tempo, o Japão é o grande responsável por haver uma revolução na China, porque as primeiras pessoas que levaram o marxismo até a China estudaram no Japão, com os japoneses que estudaram no Ocidente e levaram o marxismo para dentro do Japão, da mesma forma que o Japão pegou todo aquele caudal de ideias racistas, de ideias racialistas, que estava efervescente num trânsito atlântico entre a Europa e os Estados Unidos e levou para a Ásia também. Mas tem uma coisinha que eu queria comentar aqui. Até quando falam de China e socialismo da China, que eu nem vou entrar aqui na treta que vocês têm aí sobre socialismo da China. Bom, para mim não é socialismo, não. Já falei minha opinião, enfim. Mas o ponto é o seguinte. É difícil de distinguir o que realmente é uma ideia externa que simplesmente entrou, porque a ideia, eu vejo como se fosse uma peça de quebra-cabeça que tem que encaixar em algum ponto. Então, por exemplo, falar de China. A China, cara, tem uma ideia coletivista milenar. Não, é isso. Deixa eu falar da forma mais clara, rápida e prática do mundo. Esse negócio encaixou lá. Dialética foi uma grande descoberta para o Ocidente. Dialética não foi uma grande descoberta para o Oriente. Quando a dialética hegeliana e posteriormente marxiana e engeliana chega no Oriente, os caras falam, a gente trabalha com isso há mais de 1000 anos. Tá? Então, assim... Ou seja, não é à toa que encaixou. Não é à toa que encaixou. O conceito ocidental de dialética, ele é muito próximo ao conceito, por exemplo, do grande filósofo chinês Mo, que criou o moísmo, né? Quem lê o Moji vai ver ali conceitos muito análogos. A própria escola legalista chinesa tinha conceitos análogos. O budismo, que vem, né, não da China, mas da Índia, já tinham conceitos que vão trabalhar relações que são muito análogos àquilo que vai ser a dialética pro Ocidente. Então o conceito de dialética não é um conceito novo na Ásia. Só que a gente tem esse ocidentalismo que a gente acha que não tem filosofia para lá dos Montes Urais. A gente acha que tudo vai ser criado pela Europa, né, e que dos Montes Urais para lá você tem bárbaro estuprador, todo mundo ou é o Gengis Khan ou é geisha, né? As mulheres são putas e os homens são Gengis Khan. Não, porque eu tô trazendo isso porque uma economia planificada
combina com aquilo que já existia na China em relação... Inclusive combina com o confucionismo clássico. Exatamente. E combina com o neoconfucionismo. Assim como respeitar um líder é uma ideia oriental. Gente, a China tinha concurso público 1000 anos antes. Perfeito. Eu tô falando sobre isso porque o Japão, cara, as tretas do Japão são milenares também. As tretas do Japão são milenares, as tretas locais são milenares. A gente tem que pensar... Essa xenofobia sempre existiu. Sim, sempre existiu. E sempre houveram, ao longo da história da Ásia, muita treta entre Japão, China, Mongólia, que eram os grandes impérios, que eram as grandes regiões ali, né? Então, nada disso é novo, né? Quando o Japão vai entrar com a sua... o Japão cria um termo que é maravilhoso, que é a esfera de coprosperidade, tá? Ele tem 2 momentos que ele é muito irônico. Um, ele não é uma esfera. 2, ele não traz coprosperidade nenhuma, tá? Mas, por exemplo, quando a esfera de coprosperidade japonesa vai tomar a península da Indochina, não é a primeira treta dos japoneses com a Indochina na história. Quando a gente vai ter as guerras sino-nipônicas, não é a primeira vez que o Japão tá brigando. Quando o Japão tenta entrar na Coreia, não é a primeira vez que o Japão está entrando na Coreia, entende? Então, assim, a gente tem que entender que existem ali 4.000 anos de história, né? Se a gente for pensar desde a China se erigir enquanto uma civilização, né, única, com um grupo de línguas, né, entre o Rio Amarelo e o Tse, né, até a contemporaneidade, nós estamos falando de milênios de história. O povo coreano, o nome coreano vem do reino Goryeo. O reino Goryeo é anterior ao século X. Eu tô falando sobre isso porque eu não quero fazer julgamento moral em relação a povos, enfim, não é questão do japonês ou do chinês. Não, de forma alguma. A gente não deve personificar. Mas que, culturalmente, tem vários... Porque eu adoro vários elementos da cultura japonesa, certo? Mas ignorar que esses elementos fascistas existem há milhares de anos... aí eu, como historiador, não gosto de usar o termo fascista pra trás tanto tempo assim, entende? Entendi. Elementos xenofóbicos, elementos de uma pseudo-superioridade de eugenia, um povo e de uma civilização em relação ao outro, elementos de conflito entre esses povos existem há milhares de anos. Agora, tudo isso que aconteceu na Ásia vem do colonialismo. É isso que eu tô te falando. Não haveria como a gente ter a Era Meiji, a gente ter essa reorganização da sociedade japonesa, se a sociedade japonesa não tivesse sido brutalmente atacada pelo Ocidente para ser colonizada. Outras coisas aconteceriam. Mas a gente fala de fascismo japonês exatamente pela permeação dessas ideias que passa a acontecer em solo japonês, vindas do Ocidente, precisamente porque o Ocidente colonizou e abriu o Japão à força, e uma vez que o Japão foi aberto à força, e o Japão percebeu rapidamente que as armas eram melhores, que o controle militar era melhor, ele falou... E quando a gente vai no museu, cara, é absurda a diferença. Uma coisa pra aprender aqui. Se a gente não quiser ser tratorado, a gente tem que aprender alguma coisa com esses malucos. Não, eu gosto muito de ir em museu, né? E aí tem um momento babaca, né? Tem o Museu do Napoleão, do túmulo do Napoleão, os Museus dos Inválidos, em Paris. Hospice des Invalides. Exatamente. E tem, cara, a seção que mostra como que era a armadura. Cara, a do Japão parece cosplay de anime, cara. Sim, cara. Era couro, e aí você vê o que já tava rolando na Europa, a diferença é absurda. Não, sim, a tecnologia militar dos europeus era superior. Ponto. O problema é que, com base nisso, se joga uma ideia de que toda a civilização que veio do Ocidente era superior. Entende? É a mesma coisa quando a gente vai pensar em colonialismo nas Américas, né? Pô, o que os europeus trouxeram para a América além de morte e dor? Trouxeram cavalo, armamento melhor, armaduras mais duras e doenças que a gente não tinha aqui. Aí você pega o Tahuantinsuyo, né? A civilização incaica.
enquanto Paris estava chafurdando na peste negra e a Universidade de Sorbonne dava uma declaração que a peste negra tinha acontecido por malignas conjunções astrológicas, os caras tinham uma capital com 125 mil pessoas, com coleta de lixo e água encanada. Eles conseguiam levar cartas do sul da Patagônia até o Equador em 9 dias. Eles construíram mais estradas internas no seu império incaico do que Roma construiu. Só que aí, como na guerra, no embate bélico, eles perderam, o que é vendido? A civilização ocidental é superior. Então, assim, a gente tem que entender, né, que a gente tem todo esse orientalismo, né, bem como esse eurocentrismo que vão levar, e eu acho que é importante a gente ter falado essa introduçãozinha histórica anterior para entender de onde que o Japão também está bebendo, de que fonte que ele está bebendo essas ideias que ele vai aplicar a posteriori. Vamos lá, vamos continuar com esse contexto histórico. A guerra e a Segunda Guerra Mundial é uma datação muito ocidental, né? Porque a gente pensa em Segunda Guerra Mundial no Ocidente, 39-45. Só que o teatro de guerra asiático começa no início da década de 30. O expansionismo japonês sobre os outros países asiáticos é muito anterior a isso. Em 31 a gente já tem o começo da expansão nipônica na Manchúria, né? Que a gente vai ter a invasão da Manchúria, que é forçada a partir de um autoatentado japonês, né, que justifica a ocupação e a criação de um estado fantoche ali, que é o Manchukuo. A gente tem que lembrar que a China já estava num período de convulsão interna há muito tempo, né? No final da década de 10, a gente já tem uma tentativa de revolução com o Sun Yat-sen, com o Kuomintang. A partir do momento que o Império Qing termina de chegar a seu fim, a China não está mais, entre aspas, unificada. Você tem senhores feudais dominando certas áreas, você tem um pedaço que é dos Qing, você tem um pedaço que é do Kuomintang, já sobre Chiang Kai-shek. Você tem um pedaço que está sendo disputado pelo próprio Partido Comunista da China, né? Então você tem esse barril ali. Você tem o Puyi, que era o último imperador na Manchúria, radicado. Você tem um barril de pólvora ali. O Japão aproveita essa instabilidade interna, entra para dentro da Manchúria, vai ocupar a Manchúria, né? Vai ficar ali de 31 até 37. Por quê? Porque é um lugar com muito recurso, e principalmente recurso bélico. Por quê? Porque era muito claro que haveria uma outra guerra grande, uma outra guerra com possibilidade de ser mundial, né? Por quê? Quando a gente termina a Primeira Guerra, a gente tem uma contenda interimperialista aonde os tratados que são impostos são completamente vexatórios. A Alemanha sai humilhada. A Alemanha sai completamente humilhada, né? E aí é óbvio que um país como a Alemanha, que era uma potência industrial, que tinha uma capacidade técnica gigantesca, que tinha dinheiro para um caralho, não ia deixar aquilo ali por menos, e obviamente isso cria toda uma corrida armamentista de lado a lado. Se começa a ceder muita coisa para a Alemanha, na esperança de que a Alemanha seja um controle para a União Soviética, porque a gente tem que lembrar que no meio da guerra a gente tem a Revolução de Outubro, a União Soviética entra em guerra civil, que é a única guerra civil do mundo que de um lado você tem um exército e do outro lado você tem 14 potências estrangeiras beligerantes, né? O conceito de guerra civil mais estranho do mundo. Mas você tinha uma esperança que um novo crescimento da Alemanha servisse para que não houvesse uma expansão da União Soviética. Porque na sequência da Revolução da União Soviética, você tem a tentativa de revolução na própria Alemanha em 19, com a Liga Espartacus. 21, a Mongólia se torna socialista, é o segundo estado do mundo a se tornar socialista, né? Com o Shuk Bakhtari e depois com o Chorlogin Choibalsan, né? Escreva esse nome no chat, tá? Se você está vendo e prestando atenção, escreva agora no chat Chorlogin Choibalsan, tá?
que é o que o jovem ama. O É o jovem que mais ama quer. memorabilia de Chorlogin Choibalsan. Então você tem a Mongólia se tornando ali, e você tem uma pressão sobre a Europa. Uma Europa de pós-guerra, uma Europa tentando se reconstruir, os trabalhadores super pauperizados. Vamos lembrar que a Primeira Guerra é uma guerra de trincheira, onde um trabalhador fudido foi para uma trincheira matar outro trabalhador fudido. Nesse caudal, tanto estão crescendo as ideias socialistas, como também estão crescendo as ideias fascistas, porque ambas estão tentando voltar para essa base da sociedade e oferecer para ela algo melhor. Porque, assim, em última instância, o fascismo, quando ele conquista a sua base social, ele não conquista a sua base social virando pros caras e falando, olha, nós vamos chegar no poder, vamos nos aliar à burguesia, vamos dar grana pra caralho pra quem já é rico e pras grandes empresas e você, povo, vai se fuder. Ele não vai falar isso. Cara, inclusive, Né? fazendo uma crítica aqui ao comunismo, de leve aqui, uma crítica ao comunismo, que é algo que eu já vi o Link comentando, que eu concordo muito. O trabalhador... Mais uma vez, Link O sendo Link citado. tá virando filósofo aqui Nossa, do canal. Nós vamos colocar a cara do Link aqui Vamos colocar no fundo, episódio, tá? vamos colocar no episódio. Será que o trabalhador revolucionário, ao subir ao poder, continua sendo trabalhador? Que é um grande problema. Sim, o que acontece, né, cara? Uma coisa é um Estado pré-revolucionário, outra coisa é uma transição para o socialismo, né? Qual que é a grande diferença do socialismo para o anarquismo? E aqui eu vou ser muito reducionista, você anarquista em casa, por favor, não me odeie, tá? É que o anarquismo está pregando uma abolição instantânea do Estado. Ex post-revolução, abole-se o Estado. O socialismo, não. Terminou a revolução, você tem que erigir um novo Estado socialista. Então, primeiro você vai ter um período de transição do capitalismo para o socialismo. Depois você vai chegar no socialismo. E aí, quando você chega no socialismo, você começa um período de transição do socialismo para o comunismo. Né? Então, isso aqui é uma longue durée, né? Vamos ser brodeliano aqui. É uma longa duração histórica. Qual que é o problema? As pessoas tomam um Estado e o Estado está ali em frangalhos. Você não consegue, primeiro, ocupar a máquina estatal só com os revolucionários. Quantos por cento da Rússia eram feitos de revolucionários? A Rússia teve uma revolução que foi uma revolução muito pouco sangrenta. Né? Ao contrário da Revolução Chinesa, que é uma guerra popular prolongada, que se estende da década de 20 até quase 1950, são 3 décadas de guerra, com invasão japonesa, com Segunda Guerra Mundial no meio, com guerra contra o Kuomintang, com momento que tá do lado, momento que tá contra, momento que junta de novo para expulsar os japoneses, momento que briga de novo interno. A Rússia não, a Revolução Russa foi muito rápida. Quanto mais você for pensar, né, que ela sai do período inicial dela não como uma revolução socialista, mas como uma revolução burguesa, uma revolução modernizante burguesa, análoga ao que tinham sido as revoluções do século XVIII e começo do XIX na Europa, para uma fase revolucionária em 7 meses. E essa fase revolucionária triunfa muito rapidamente. E aí você tem um Estado gigante a conquistar e você tem a reação das pessoas, porque quem era dono do Estado, a burguesia, que mesmo durante o tsarismo não era dona do poder político, mas era dono do poder de fato, era dono do poder econômico, ela não vai virar para os revolucionários russos e falar, porra, parabéns, tá aqui a chave do palácio, o melhor banheiro é aquele ali, ó. Porque as pessoas esquecem também que Revolução Russa tá rolando czarismo. Sim, né? E aí o que rola? Rola que, na hora que começa a se construir um Estado, começa uma guerra civil com 14 potências beligerantes do lado dos caras que estão querendo voltar com a burguesia pro poder. Então, de 19 até 25, você tá ali naquela guerra civil. A partir daí, você vai começar a ter os planos quinquenais. Só que quando você tem o primeiro plano quinquenal, no meio do primeiro plano quinquenal, você já tem que mudar tudo, porque já tá com um sinal de guerra global de novo. Então, assim, primeiro, os revolucionários mesmo, o pessoal que era do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, que depois vai virar o PICUS, Partido Comunista da União Soviética, eram poucos. Essas pessoas entram para dentro da sociedade. Os sovietes
Não foram criados por eles quando eles chegaram, os soviéticos já existiam. Quem criou os soviéticos foram os próprios trabalhadores. Eles entram para dentro dos soviéticos para organizar como vanguarda aquilo, como ponta de lança da revolução. Os trabalhadores estão entrando junto com eles. Só que quando você ganha esse Estado, você finalmente tem um mínimo de estabilidade nesse Estado no meio da década de 20, você já tem que começar a mudar as coisas porque tem uma guerra batendo, tem ventos de guerra batendo aqui. Além disso, nós estamos falando, vamos lembrar que o Marx achava que uma revolução como essa ia acontecer na Inglaterra, na Alemanha, talvez na França. Por quê? Porque era onde o capitalismo estava mais avançado. E, portanto, as contradições desse capitalismo estariam mais avançadas. Aonde que a revolução ocorre? Num país com 93% de analfabeto, rural e não eletrificado. A Rússia tinha grandes bolsões aonde a burguesia operava nas grandes cidades, normalmente fronteiriças com o Ocidente. Vamos lembrar que a Rússia faz fronteira com a Alemanha e com o Japão, né? Mas o resto desse país aqui, meu irmão, era de camponês analfabeto vivendo em esbá. Sendo que a servidão de gleba na Rússia foi extinta na letra da lei em 1870, mas não tinha sido extinta de praxe, de verdade. Então nós estamos falando de um país que tinha que ser eletrificado. Qual que é a primeira grande campanha de Lenin? Eletrificação da Rússia. A Revolução Russa é a eletrificação da Rússia, que é seguida depois pelo Stalin. Então você tem que construir um novo Estado no meio de uma guerra, onde o exército russo ia descalço, a pé e sem arma quem estava atrás, porque sabia que o cara da frente ia morrer e você ia pegar a bota, a arma e o negócio dele. Num país pauperizado, analfabeto, sem eletricidade. Beleza, chegou em 25, começa a organizar isso aí. Em 31, o Japão está invadindo a Manchúria. No começo da década de 30, o Japão está tentando invadir a Mongólia. Não conseguiu. O Chorlogin Choibalsan, escreva esse nome no seu chat, né, conseguiu segurar a tentativa de invasão do Japão à Mongólia, que inclusive, se não tivesse conseguido segurar, o Japão tinha entrado dentro da Rússia, via Mongólia. E aí o Kisuko tinha fervido de uma outra forma, né? Então, assim, do lado dos caras... E você tem que pensar que a Rússia tem a cabecinha na Europa, mas o corpo inteiro dela tá na Ásia. Você tá tendo que organizar isso. Você tem um número pequeno de pessoas que era, de fato, do partido. O partido cresce pra caralho ali a partir de 1917, no começo da guerra, exatamente porque as pessoas se sentem revoltadas de estar sendo mandadas pra guerra numa pauperidade sem fim. Mas por mais que ele cresça para um caralho, nós estamos falando aqui de 5, talvez 10% da população inteira. A reorganização do Estado, você tem que trazer os elementos todos e botar eles para dentro. Os chefes militares da União Soviética no começo eram os mesmos do Império Tsarista russo. Quem vão ser os engenheiros? Quem vão ser as pessoas que vão lidar com o sistema financeiro, entende? Então você tem tudo isso também, né, que a gente tem que pensar nesse desvelar histórico e nessa formação. Então as coisas são bem mais complexas, às vezes, do que a gente pensa. E eu entendo essa crítica do Link no sentido também que há uma burocratização. Mas essa crítica é muito mais válida, por exemplo, para o período do Brezhnev lá na frente. Os trotskistas fazem muito essa crítica. Saca? Né? Fazem. Mas essa crítica é uma crítica muito mais válida lá para frente. Quando você pensa, por exemplo, né, que depois do 20º Congresso, Nikita Khrushchev faz toda uma política de terra arrasada, mente até falar chega, mente que nem sente, se aproxima do Ocidente até falar chega, ali é o começo do fim. O 20º Congresso é o começo do fim. Né? Por quê? Porque a gente tem a revolução sendo vendida ao capitalismo pelo Khrushchev. O Khrushchev consegue ser tão ruim que ele toma o poder e ele é expulso do poder de tanto que ele abre as pernas. E aí entra o Brezhnev. O Brezhnev foi uma floresta petrificada de burocracia. Os quadros não subiam mais, os burocratas eram burocratas. Ali eu acho essa crítica muito válida. Pro começo, não. Porque pro começo não tem nem gente pra você criticar, você entende? Era pouca gente. Era pouca gente. Né? Voltando então, né, a gente vai ter primeiro, né, essa expansão japonesa para Manchúria. Manchúria é uma ponta de lança para dentro do continente e Manchúria é um lugar riquíssimo. Manchúria tem ferro pra caralho, Manchúria tem carvão para um caralho. E por que que os japoneses estão tão interessados ali? Porque
ali é um ponto nevrálgico que você consegue tentar subir para a Mongólia, você sobe para a Coreia, você entra para dentro da China inteira, você tem a possibilidade de ter uma capilaridade militar muito maior, porque eles precisavam de tomar lugares que eles pudessem extrair as coisas que para usar, né? O solo só do Japão jamais teria sido capaz de fornecer a máquina bélica gigantesca que o Japão teve, né? A invasão da Coreia no final do século XIX foi muito importante, a manutenção da Coreia invadida, né, como um estado subjugado ao Japão no início do século XX, importantíssimo, né? Eles criam os zaibatsus exatamente para criar grandes áreas comerciais e de produção que eram todas voltadas para dentro da economia japonesa, né? É a maravilhosa, como eu já te disse, esfera de coprosperidade, tá? Não é uma esfera, não tem prosperidade. Aí, beleza. Na sequência dessa invasão, você tem a Segunda Guerra Sino-Japonesa, tá? De 37 a 45, que é exatamente a resposta dos chineses a essa invasão. Só que essa resposta demora por quê? Porque os chineses estavam brigando entre si. Porque depois que termina o Império Qing, que era um império de origem na Manchúria, ainda tem isso, tá? Tem toda essa questão de restauração imperial também. Os Qing são da Manchúria, tá? Era uma dinastia vinda da Manchúria. O Japão entra e tá protegendo ali, tá criando o Manchukuo. Ele também tem a desculpa política de falar: nós somos um império com um imperador defendendo o último imperador Qing aqui, né? Então tem também politicamente é uma boa desculpa para você fazer isso ali. E aí os japoneses vão se organizar para tentar fazer isso. E como que eles vão se organizar? A organização se dá basicamente entre alguns senhores feudais, o Kuomintang, que a gente chama de Kuomintang aqui no Ocidente, que era o partido fundado pelo Sun Yat-sen, que foi um grande líder revolucionário nacionalista chinês. Ele não era socialista, ele era nacionalista. Você tem uma primavera dos povos na Ásia, você tem revolução no Irã, você tem revolução na China, dessas pessoas que começam a estudar com ocidentais e que levam a ideia de Estado-nação, de soberania do Estado-nação e tal, contra o colonialismo que estava sendo aplicado contra essas nações na década de 10. O Sun Yat-sen morre. O Sun Yat-sen, que inclusive estudou no Japão, estudou numa universidade japonesa. O Sun Yat-sen morre e o genro dele, que era o Chiang Kai-shek, toma o poder do Kuomintang. Só que o Chiang Kai-shek era muito ligado às potências ocidentais. Então, qual que era a ideia, em última instância, do Chiang Kai-shek? Meter uma revolução Meiji ancorada nas potências ocidentais na China. Transformar a China num estado burguês, moderno, mas ligado aos interesses do Ocidente e pago pelos interesses do Ocidente. O que entrou de grana de americano, de britânico, de francês para armar o Kuomintang contra o perigo vermelho do Partido Comunista foi uma enormidade. Então você tem os senhores feudais que eram super tradicionais, com aquela ética, né, quase medieval ali, com uma ética dentro do Império Qing, falando: uma vez que não tem mais o imperador, agora eu mando na minha área. Você tem o Chiang Kai-shek e o Kuomintang super próximos do Ocidente, e você tem o Partido Comunista Chinês muito próximo da Revolução Russa, boa parte dos seus quadros indo estudar na União Soviética, boa parte dos seus quadros formada a partir de universidades japonesas que entraram em contato com o socialismo na Europa, um brigando contra o outro. O Japão entra, os caras falam: peraí, nós precisamos de uma trégua. Vamos parar um pouquinho de um dar facada no outro e vamos dar facada nos japoneses que estão matando todo mundo. Né? Então, assim, 37 é um ano muito importante. Por quê? Porque em 37, a partir do momento que você tem essa unificação e essa ideia de que vamos combater e expulsar os japoneses viram e falam: não, agora o pau vai cantar de outra forma. Né? E aí você vai ter, primeiro, o massacre de Nanquim, né? Que é uma das coisas mais absurdas que já aconteceu. Nós estamos falando de uma cidade inteira sendo trucidada,
né, com as pessoas fazendo todo tipo de crueldade possível e imaginável, né, mas isso vem de uma doutrina militar japonesa, né, que é o Senjin-kun, né, que é exatamente a ideia de desumanizar o inimigo. Você lembra que aquilo que você falou? Pô, isso já vinha, tal? Vinha. Isso não é algo que os japoneses aprenderam com os ocidentais. Isso é uma doutrina japonesa que está sendo instaurada ali no exército, mas essa ideia da superioridade do povo nipônico já é anterior, inclusive porque o Japão pratica colonialismo interno antes. Eu contei comentar uma coisa aqui interessante a ver com isso. Eu já vi uma professora que estava dando aula para japoneses e coreanos avisar para a turma, olha, semana que vem a gente vai ter 3 alunos chineses, só vou respeitá-los. Cara, contemporaneidade. Sim. Contemporaneidade. Essa visão do chinês como uma raça inferior existe até hoje. Sabe? Então, assim... assim, se a gente for pensar, o Japão promulgou a assimilação forçada das suas próprias minorias étnicas. Tem línguas, por exemplo, dentro do Japão, que a comunidade brasileira foi super importante para eles reaprendê-las. Porque os japoneses forçaram tanto a língua da sua maioria étnica sobre essas partes que foram assimiladas culturalmente, que essa língua se perdeu. Essa língua só sobreviveu naqueles que migraram. Tá? Então, assim, Hokkaido... Que é uma migração para clarear a nossa sociedade. Ryukui, saca? Tudo isso rolou anteriormente. Então, assim, a gente tem que entender que esse imperialismo, esse colonialismo japonês, ele começa dentro do próprio Japão. Né? É a mesma coisa se a gente voltar lá para trás. Qual que é a primeira colônia britânica? Irlanda. Faz sentido. Você força contra os irlandeses uma pauperização gigantesca, você domina eles militarmente e você usa eles como bucha de canhão para trabalhar por qualquer dinheiro, por qualquer preço, ali no começo da Revolução Industrial. A primeira grande colônia da Inglaterra é a Irlanda. A primeira grande colônia do Império Tsarista foi a Polônia. Né? E aí depois você pode pensar na Geórgia, você pode pensar em todas as outras. Qualquer minoria que não fosse grão-russa era inferior. Juridicamente, né? Então isso é um processo que é muito comum e a gente vai ter também dentro do Japão, né, o Senjin-kun, e aí eu peço desculpa aos falantes de japonês, porque eu não falo japonês, eu só estudei chinês. Mas aí não, eu fiquei decepcionado. Tá de brincadeira. Pô, você imaginava que ele não fala japonês? Não, gente, eu não falo japonês. O máximo que ele faz é assistir Naruto, Dragon Ball... Eu assisti One Piece muito tempo com o Load, sinto saudade disso. Eu fazia um quadro muito legal com o Load, e eu sei que o One Piece é impossível. E eu virei pro Load e falei, Load, é impossível. Ele falou, vamos até onde a gente conseguir. E a gente viu, é porque ele via uma versão que era resumida, saca? Não era... Sem os fillers. Sem os fillers, exatamente. Que chama One Piece, saca? Que é pra você ver mais rápido. E aí a gente viu até o que seria equivalente ao episódio 100, mais ou menos. E a minha função o Load é o cara dos animes e da cultura pop, eu sou o historiador. Então eu tinha que ver o desenho e comentar historicamente o que eu via, o que eu achava que o Eiichiro Oda estava representando ali, quais eram as relações sociais, as metáforas, exatamente. Esse era o meu rolê e era super legal, inclusive sinto muito saudade, mas nunca mais eu vi. Porque ele virou pra mim e falou, você só vai ver comigo. Você tá proibido de ver com outras pessoas. Cara, eu só tive esse acordo e tenho que com a minha mulher, cara. Isso é um acordo muito sério. Inclusive, meu filho fica vendo One Piece e eu não posso ver com ele, porque eu prometi que eu só verei One Piece com Load. É um relacionamento abusivo, né? E eu levo minhas promessas muito a sério, né? E aí, a partir de 37 até 45, né, quando finalmente vai ser expulsa do território chinês essa invasão nipônica, nós vamos ter diversos experimentos sendo conduzidos pelo exército japonês, principalmente em Harbin, que era o seu centro, né? E a gente vai falar hoje da unidade 731,
Mas não era só a unidade 731, você tinha várias outras unidades. Você tinha unidades de experimentos com animais, você tinha unidade de experimentos químicos, você tinha unidade de experimento de várias coisas. A unidade 731, que a gente vai falar aqui hoje, né, era a unidade de experimentos com seres humanos. E ela tinha um nome especial oficial, que era Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação da Água. Reforçando essa ideia de fachada, né, de saúde pública, porque até a população japonesa, os soldados japoneses, ignoravam o que realmente acontecia. Não, quem não tava ali dentro não sabe. Inclusive, assim, cara, quando termina a guerra e que vão ter os julgamentos, né, dos grandes responsáveis por crime de guerra, os criminosos de guerra de tipo 0, que são os que cometeram crimes contra a humanidade, né? Os japoneses são divididos. Metade deles são julgados. Metade, assim, modo de falar, né? Eu não tô com dado pra isso assim, mas uma parte deles é julgada pelos soviéticos e uma parte deles é julgada pelo Ocidente, né? Porque são os americanos, junto com os britânicos, junto com os franceses, estão julgando eles ali. A metade dos criminosos de crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, essa galera responsável pelo que a gente vai estar falando aqui, que foi julgada pelos soviéticos, não sobrou um pra contar a história. Que foi o que aconteceu com os nazistas. Sim. Todos eles foram condenados à pena de morte. A metade ocidental, que é o que o Ocidente julgou, não. Cara, os Estados Unidos bancou, indenizou esse pessoal. Não só banca, não só indeniza, não só não condena, como logo depois, na década de 50, quando a gente vai ter a reestruturação política da sociedade japonesa, são essas mesmas pessoas que vão criar os partidos conservadores, que vão chegar ao poder com vasto dinheiro ocidental entrando, inclusive para segurar uma onda crescente do socialismo. O Japão, o Partido Comunista Japonês, chegou a ter um candidato que tinha possibilidades reais de ganhar. Era cogitado que ele podia ganhar. Esse cara foi assassinado ao vivo num debate por um militante de extrema-direita japonesa que entrou correndo com uma katana e empalou ele com uma katana. Esse vídeo é disponível no YouTube. É uma das coisas mais bizarras e assustadoras. O cara entra foi um sniper. Não, o cara entra e entra naquela pose de samurai japonês medieval clássico, assim, sabe? O cara entra assim... Vagabonde. O cara entra full período Musashi. Edo das ideias. Vai correndo, gritando, empala o maluco, velho. Doideira. Saca? Então, assim... tem essas coisas. Harbin, que a gente tava falando, né, era próximo da União Soviética, a gente tem que lembrar, né, que a China também tá ali na fronteira, né, e eles tinham muito medo da espionagem soviética por conta dessa proximidade, é por isso que eles não falavam pra ninguém. E eu tava falando isso dos julgamentos, por quê? Porque foi um choque para boa parte da sociedade japonesa. Porque foi durante esses julgamentos, e principalmente os julgamentos dos soviéticos, que eles botaram as cartas na mesa e mostraram o que esse pessoal fez, que boa parte da sociedade japonesa, e boa parte, por exemplo, dos outros criminosos de guerra de tipo mais leve, descobriram a unidade 731. Eles sequer sabiam, entende? Isso era uma coisa lá da elite mesmo, assim, quem não estava diretamente envolvido não sabia mesmo. Boa parte da sociedade japonesa descobre isso nos julgamentos do pós-guerra, tá? Então, mano, a partir de Harbin, né, que vai ser o centro desses experimentos, né, nós vamos ter a criação da unidade 731, né, feita pelo Shiro Ishii, né, que eu não sei se é Ishii ou Ishi, mais uma vez pedindo desculpa, é foda, lacuna, o cara que não vem preparado, dar um jeito, velho, o cara que não fala japonês tá de brincadeira. O cara que não vem preparado é foda, brincadeira. Né? E ele teve uma formação como médico militar, tá, na Universidade de Kyoto, com especialização em imunologia, e você lembra que eu falei da influência europeia? Ele visita a Europa na década de 30, em 1930, para estudar as violações do Tratado de Genebra sobre armas químicas. Né? Ele tinha um fascínio enorme, isso quem fala não sou eu, quem fala isso é o Harris no Factories of Death, tá?
pelo potencial da guerra biológica. Porque a guerra biológica seria a arma do pobre. Se você consegue fazer guerra biológica, é muito mais barata. Inclusive, se você pensa, né, na antiguidade, Mesopotâmia, não conseguimos. Não tem jeito. Como que você fazia o cerco a uma cidade? A partir do momento que a cidade se entrincheirava para dentro das suas muralhas, você começava a fazer o quê? Apodrecer a água da cidade. Toda cidade murada tinha um rio, tinha alguma fonte de água perto, porque o ser humano precisa de beber água. E aí o que você começa a fazer? Você começa a jogar bicho morto e gente que morreu na guerra em campo aberto no rio. Porque aí o pessoal vai ficar doente. Que aí todo mundo vai ficar doente e vai ficar fudido. Então o cerco, e isso foi usado depois na Idade Média, mas isso começa na Antiguidade, por isso que eu trouxe a Mesopotâmia aqui. O cerco era feito como? Com guerra biológica. Você apodrece o acesso à água, né? Por falar em acesso à água, você já falou, a gente tinha a maravilhosa fachada oficial de unidade de purificação de água. É um negócio absurdo. Meu irmão, a ideia de unidade de purificação de água é de cair o butico da bunda, né, cara? E os japoneses... Saca, é uma fábrica dos purificadores Europa. É, exatamente. Nossa, que saudade da minha aguinha da Purifique. Sabe o quê? Sim. E como eu disse antes, né, a gente tinha outras unidades. A unidade 100, né, que era com experimentos em animais. Não que se justifique, não que não seja tão cruel Mas a gente tá falando de tanta atrocidade. Mas nós estamos falando de tanta atrocidade, né? A unidade 516, que era a unidade de guerra química, e tinha várias outras. É óbvio, gente, que não era uma unidade por número, tá? A gente não chegou na unidade 731 e tem 730 unidades antes, né? Quem quiser ler mais sobre a descrição das próprias unidades, de como que ela fazia, tem um livro bem interessante do Barenblatt, que chama Plague Upon Humanity, né? Uma praga sobre a humanidade. Eu não acho que ele tenha tradução, tá? Mas é um livro interessante. Lembrando que tudo isso foi feito com aprovação do alto comando e de forma muito estratégica, muito fechada, né? O próprio príncipe Yasuhito Chichibu, que era o irmão do imperador Hirohito, visitou a unidade 731 em 1939, achou lindo, bateu palma, tava lá falando assim, não, muito bem, garotos, continuem, né? Tinha um vasto orçamento para isso, né? Que era um orçamento secreto via Ministério de Guerra, né? E por que vocês devem estar aí surpresos e falando assim, porra, João? E eu tenho certeza, cara, que isso vai ser o maior comentário desse episódio inteiro. Eu nunca tinha ouvido falar nessa merda. Eu nunca ouvi falar de unidade 731. E ela é muito desconhecida mesmo. Por quê? Porque a gente tem um silêncio ocidental, o Alberto já tinha falado aqui, porque os Estados Unidos tinham muito interesse nos dados experimentais. Comprou. Eles compraram, cara. Saca? Então, assim, se de um lado você tem um interesse gigante das potências ocidentais e principalmente os Estados Unidos nesses dados, pensando na Guerra Fria, né? E aqui vamos lembrar, gente, que tem várias coisas que vão se consagrar na Segunda Guerra que não são invenções da Segunda Guerra. Campo de concentração não começa na Segunda Guerra. Não é uma ideia que o Adobe Ripley teve um dia numa quarta-feira, né? Campo de concentração é uma ideia do século XIX. Campos de concentrações foram usados, inclusive contra a população filipina, por exemplo, na guerra dos Estados Unidos com a Espanha, tá? Eles são anteriores a isso. As ideias racialistas que a gente estava falando também são muito anteriores, gente. Pensa de quanto que é a Ku Klux Klan. Quem cria o termo Underman, que vai virar o Untermensch em alemão, não é um alemão. É um estadunidense chamado Lothrop Stoddard, que era dragão da Ku Klux Klan e que, por um acaso, foi conselheiro presidencial de 3 presidentes diferentes, 2 democratas e um republicano. Não, o termo de desumanização, no Oriente os japoneses chamavam os chineses de tronco. Sim. Já existia. Tronco, né? O russo tradicionalmente chama o alemão de mudo, porque eles acham a língua deles tão estranha que eles não sabem falar. O termo em russo para alemão é Niemiecki, que é mudo. Um povo não fala. Uhum. Gente, a palavra bárbaro,
Vem do grego barbaros, que é o estrangeiro. O que nós chamamos de bárbaro é literalmente a palavra grega para estrangeiro. Barbaros. E barbaros é uma onomatopeia. Ela vem de bar. Eles não entendiam a língua que os caras falavam. Então eles ficam falando barbaros. Né? Não só a gente tem todo esse escondimento, toda essa perseguição a essa memória do lado do Ocidente, como a gente também tem um negacionismo enorme dentro do próprio Japão. Por quê? Porque são os criminosos de guerra japoneses, perdoados pelos ocidentais, que vão se erigir nas grandes forças políticas japonesas da reconstrução do Japão. Sabe o que eu lembro? Não sei se eu já citei esse tratado filosófico importante, que é o meme do Chaves vendendo churros pra ele mesmo. Sim. Não sei se você já viu, não sei se você tem essa cultura do Chaves, né? Que aí o Chaves chega, ele sozinho tá vendendo churros, aí ele gostaria de um churros, aí ele dá a volta. Eu gostaria mesmo de um churros. O que aconteceu com o Japão foi justamente isso. Sim. Né? E aí, gente, essas mesmas pessoas que estavam, né, entrando para dentro do poder eram as pessoas que estavam participando de boa parte desses experimentos. Eu não tô falando aqui, gente, que o Japão foi erigido pelos líderes da Unidade 731. Eu tô falando aqui que a cúpula militar japonesa, de forma geral, que foi julgada pelo Ocidente, foi perdoada e colocada de volta no poder exatamente para que o Japão servisse de contenção na Ásia à expansão do comunismo. A gente tem que lembrar que logo depois da Segunda Guerra Mundial, os coreanos tomam a Coreia do Norte. Claro. Nós temos que lembrar que a China unifica a China. O Chiang Kai-shek e o Kuomintang foge para Taiwan. A Mongólia já era socialista. Porra, se os três maiores impérios da Ásia do Leste como um todo historicamente, Mongólia, China e Japão virar socialista, fudeu. Acaba a presença capitalista na Ásia. E era muito interessante também a reconstrução do Japão. Os Estados Unidos não destroem o Japão, né? Porque assim, o Japão no final da guerra, gente, já tinha perdido há muito tempo. Claro. Né? Já tinha perdido há muito tempo. Inclusive, muito se questiona. Já estavam no nível de sedição há muito tempo. Não tinha necessidade nenhuma de soltar bomba em cima deles. Necessidade nenhuma. Muitos questionam muito a necessidade, né, de soltar essas bombas. Pra que as bombas foram soltadas? Para duas coisas. Demonstração de poderio bélico militar dos Estados Unidos contra a União Soviética. Vamos lembrar que a gente tem uma mudança gigantesca interna dentro dos Estados Unidos durante o período da guerra, né? Quem termina a guerra é o Ted, de direita até falar chega, né? Então, quando ele entra no comando dos Estados Unidos, ele já tá pensando lá na frente. Essa guerra já tá quase ganha. A nossa, entre aspas, próxima guerra é contra esses vermelhos aí. É contra esses russos aí. Vamos mostrar pra eles que aqui eles não se criam. Mete as bombas. E metendo as bombas tem um segundo ganho, que é a reconstrução. Claro, claro. Que dá dinheiro para um Marshall. caralho. É igual... Agora, uma coisa interessante que, quando eu comecei a estudar sobre a unidade 731, a ideia de usar arma biológica estava tão conectada no Japão que tinha achado documentos de planos de jogar peste bubônica na cidade de San Diego, Estados Unidos. Cara, eles tinham essa ideia de jogar peste bubônica e só não julgou porque os Estados Unidos, o Japão se rendeu antes. Sim, só não rolou porque não deu. Não é que os caras não queriam. É a mesma coisa quando você vai estudar os documentos desclassificados da da Guerra Fria hoje em dia. Os Estados Unidos, na década de 60, tinham um plano de jogar 100 e poucas bombas atômicas nas principais cidades da Rússia e da China, porque sim. A tradução é desclassificado? Não sei, né? Não é... É sem sigilo. É declassified. Porque eu caí no estrangeirismo agora. Hoje brutal, o senhor tá foda. Não fala japonês. Não falo japonês. Errou a tradução do inglês agora. Sou um colonizado filho da puta que fica falando estrangeirismo. Hoje tá foda. Né? E boa parte daquilo que a gente consegue ter hoje, né? Os 10 secretos. Os documentos são secretos.
só pra gente fechar, que a gente já tá estourando nosso tempo também, né? Boa parte da documentação que a gente tem acesso hoje, a gente tem por causa dos sobreviventes chineses e dos processos judiciais fracassados desses sobreviventes. Né? Então, muito do que a gente vai falar aqui no nosso próximo episódio... Exatamente. Né, vai vir exatamente desses processos judiciais, porque eles entraram na justiça, não só na China, né? Porque não ia adiantar, mas no Japão, né? Justiça japonesa, e perderam, tá? Perderam. O japonês falou, não aconteceu nada não, né? Mas no próximo episódio a gente conta o que não aconteceu. Exatamente. Tá gostando dos vídeos? Tem que participar do nosso Catarse. Garantia aí, ó. Você que fica no Craving toda semana querendo novos episódios do Hora Boa Podcast. Aproveita a oportunidade. E lembrando que agora, daqui a pouquinho, eu já tô começando uma live lá no meu canal Berdelismo. Canal 400 mil inscritos. Eu tinha meio que abandonado. Tô retomando aí com a ajuda aí do João e do podcast. A cada semana que passa as lives do Alberto com mais gente, a gente quer agradecer a todo mundo do podcast que vai lá, que valeu tá entrando, demais, que tá apoiando, né? Lembrando não só de vocês seguirem lá o canal, mas lembre, siga aqui também o nosso canalzinho, entre no clube de membros do nosso canal, ajuda muito a gente a crescer, tá? Manda o seu superchat, faz o hype dos nossos vídeos. Você viu um vídeo lá, mete a ferramenta hype, fala, não, eu quero que esse vídeo vá para muita gente. E se você não puder, meu querido, compartilha. Entra no seu grupo do Zap dos seus brother, apresenta, fala assim, tem 2 malucos que é muito divertido de ouvir. Tá? Apresente o nosso podcast para as pessoas, nos ajude a continuar crescendo. Esse é um projeto que a gente fez de todo o coração e que a gente está se divertindo horrores aqui com ele e que a gente espera que ele dure eternamente, né? O plano meu e do Alberto é daqui a 20 anos a gente entregar para os gêmeos dele e para os meus 2 meninos. Exatamente. Né? E aí vai ser Hora Boa com os nossos 4 filhos tocando no nosso lugar. O nosso legado será esse. Esse será o nosso legado. Eu e o Alberto vamos nos caminhar de mão dada para um poço de piche e nos jogar lá como se fosse a vovó da família dinossauros. Exatamente, tá? exatamente. Este é o plano. Então, jovens, semana que vem estamos de volta. catarse.me/Hora Boa. Clube de membros, superchat, curtiu, compartilhou. Muito obrigado por tudo. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.